povo de Deus, povo querido e abençoado, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos começando mais uma semana. No final dessa semana, no próximo domingo, nós vamos estudar a lição de número 7, Estevão, um Mártir avivado. Eu percebi durante as ministrações das nossas leituras diárias que muitos dos irmãos começam a estudar a lição assim que termina. Esse é o correto. Como professor há muitos anos da EBD, hoje, pela misericórdia de Deus, estamos pastoreando a igreja, mas por muitos anos eu fui professor da EBD e aluno também, mais aluno que professor, sempre aprendemos. Eu sempre começava a preparar minha aula assim que a aula anterior terminasse. Por exemplo, estudamos agora há pouco a lição de número 6, então a lição de número 7 eu começava a estudar essa lição assim que eu terminava de aplicar a lição anterior. Isso me ajudou muito ao longo desses 30 anos falando da palavra de Deus. Pensando assim, achei por bem dessa semana nós trabalharmos uma ferramenta diferente. Ao invés de a gente gravar lições da leitura diária todos os dias, eu vou gravar uma só vez e dar um resumão que vai te facilitar no estudo da lição toda, a lição de número 7. Então, para isso, nós vamos começar agora essa nova modalidade. Vamos trabalhar essa semana um resumo da lição dentro das nossas leituras diárias, ok? Eu te convido a ficar comigo até o final, te agradeço pela companhia e vamos ler muitos textos da Palavra de Deus e trazer um esboço muito legal dessa lição de número 7, ok? Vamos lá, as nossas leituras dessa semana elas vão estar em Mateus 16, 18, que é a leitura de segunda-feira, a leitura de hoje. A leitura de amanhã, terça-feira, Isaías 43, 13. A leitura de quarta-feira, Marcos 16, versículos 17 e 18. A leitura de quinta-feira, Mateus capítulo 10, versículos 16 a 20. E a leitura de sexta-feira, no Salmo 116 e o verso 15. E fecharemos a semana nessa modalidade, em Apocalipse capítulo 14 e o versículo 13. Nós vamos falar nessa lição, Estevão, um Mártir avivado. Antes de fazermos essa leitura desses textos maravilhosos e fazermos aqui um comentário bem sucinto, mas vamos dizer assim, bem compactado dessas leituras diárias, vamos falar um pouquinho de quem era Estevão. Nós vemos que Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pelo Espírito Santo e esse fato está registrado em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 fala da instituição dos diáconos, da escolha desses diáconos. Eram 7 diáconos que foram separados para esse trabalho, receberam a imposição de mãos e foram direcionados pelo Espírito Santo para essa obra tão gloriosa que é servir a igreja do Senhor. Entre esses 7 diáconos, um deles era Estevão. Estevão, ele galgou um ministério exemplar, irrepreensível e de uma estrutura fantástica no mundo espiritual, por se tratar de um diácono muito avivado. Deixa eu dar algumas características da vida de Estevão. Eu anotei aqui algumas coisas e eu quero passar para vocês. Eu vou falar alguns pontos da vida de Estevão. Primeiro, ele foi um dos 7 diáconos escolhidos, líderes para supervisionar a distribuição de alimentos aos necessitados na igreja primitiva. Isso era um trabalho dos diáconos. A igreja cresceu muito e precisava dessa mão de obra para que Pedro e João não distanciassem da oração e da palavra de Deus. Isso me ensina muito como pastor. Muitas vezes nós agarramos com coisas do dia a dia e perdemos o nosso foco com relação à palavra e também à oração. O foco de toda a liderança espiritual, aqueles que ensinam, aqueles que estão à frente de uma igreja, de um determinado rebanho, precisa focar na oração e debruçar na palavra de Deus. E Estevão foi separado para esse fim, para dar suporte aos pastores ali, Pedro, Tiago e João, pastores de Jerusalém. Segundo, ele foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e presença do Espírito Santo em sua vida. Olha o discurso de Estevão na sua morte, antes da sua morte, no capítulo 7 de Atos. Isso é sensacional. Ele superou todo o sinédrio que estava presente ali quando ele foi apedrejado. E eles não suportaram ver e olhar para Estevão e ver que ele era cheio do Espírito Santo e falava com muita ousadia. E um terceiro ponto
é que ele foi um líder reconhecido e destacado, um mestre e um debatedor. É só dar uma olhadinha no discurso de Estevão no capítulo 7 de Atos e você vai ver. Ele discorreu toda a Bíblia, começando lá em Moisés até os dias atuais. E ele falou com o Sinédrio, nada mais, nada menos, uma turma de 70 membros desse Sinédrio. A criação do Sinédrio também é atribuída a Moisés. Eu falo aqui para quem gosta de estudar teologia. O Sinédrio era composto por 70 membros. Um sumo sacerdote, que era o regente, que era o sumo sacerdote, o juiz principal, vamos falar assim. 23 sacerdotes que representavam, tinham um elo de ligação entre a lei de Deus e o povo. 23 escribas que eram doutores da lei, que eram advogados mesmo, assim era conhecido no passado, e 23 anciãos que tinham uma ligação entre o povo e a lei. Então assim era o Sinédrio, algo muito importante para se estudar. Pois bem, eu dei aqui uma síntese da vida de Estevão. Vamos falar um pouquinho das nossas leituras diárias? Vamos lá. Segunda-feira hoje, dia 6 de fevereiro, nós vamos falar de Mateus 16, 18. Olha o que diz essa frase: as portas do inferno não prevalecerão. Vamos ao texto? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou essa palavra logo em seguida, logo após a transfiguração. A gente sabe isso muito bem. Pedro, ele foi usado por Deus, aliás, um pouquinho antes, Mateus 16, né? Pedro foi usado por Deus, ele foi revelado pelo Espírito Santo para falar essa palavra. Foi o próprio Pai que revelou. Então nós começamos a falar que desde hoje, na segunda, que Estevão foi um mártir avivado, mas ele tinha a cooperação do Espírito Santo em sua vida, porque essa palavra de Jesus cumpriu-se na vida de Estevão, que as portas do inferno não iriam prevalecer, e não prevalecem até hoje. Aqui eu faço uma observação. Essa observação é a seguinte: está escrito nesse texto que nós lemos, que é a porta do inferno que não iria prevalecer contra a igreja, e não o contrário. O oposto disso não é verdadeiro, mas é o que nós temos visto hoje. Hoje parece que a igreja tem se recuado e as portas do inferno estão se alargando. Não é hora da gente parar e pensar e rever o nosso conceito de avivamento e da palavra de Deus? É o reino de Deus que iria estender e as portas do inferno, os limites, né, dessa imposição maligna, dessa possessão, são esses limites que não iriam suportar o poder de Deus na vida da igreja, e não o contrário. Hoje parece que a igreja recua e as portas do inferno estão tomando proporção maiores no arraial dos cristãos. Isso não pode. É o contrário que se deve acontecer. É as portas do inferno que não iriam suportar o poder de Deus na vida da igreja. E isso aconteceu com Estevão. Estevão debateu, ele foi morto, sim. Ele foi apedrejado, sim. Mas no final do seu discurso ele olhou para os céus e falou essa palavra: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra do Pai. Isso, irmãos, deixou aquele sinédrio, aquelas pessoas que estavam ali apedrejando Estevão, possessas. Eles ficaram nervosos ao ponto de matar Estevão, mas ele venceu. As portas do inferno não prevaleceu. A leitura de terça, Isaías 43, 13. A vontade de Deus não pode ser impedida. Vamos ao texto, Isaías 43, 13. Está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha o texto: eu sou. Eu não era e nem vou ser, eu sou. Isso é o próprio Deus que está dizendo. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Olha que palavra maravilhosa do profeta, claro que usado pelo Espírito Santo. Deus, Ele é Senhor, Ele é tudo para nós. Ele é o Senhor das nossas vidas. Quando Deus quer operar, não tem ninguém que consegue impedir. E essa obra do avivamento, esse ministério do avivamento na vida da igreja, isso não é obra humana, isso é uma obra de Deus. Jesus, em seu ministério terreno, sempre falou isso: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o outro Consolador, e quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai envolver a igreja e vai impulsionar a pregação do Evangelho. É o Espírito Santo que faz isso. E essa obra, irmãos, não é do homem, essa obra é de Deus. Por isso que a leitura de terça-feira é importante dentro desse contexto da lição.
O martírio de Estevão aconteceu? Aconteceu, mas foi uma vontade permissiva de Deus. E outras pessoas, inclusive Saulo de Tarso, que estava segurando as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão, mais tarde vocês viram o que já aconteceu com Paulo. Nós sabemos disso muito bem. Ele viu e com certeza algo trabalhou no coração de Paulo. O Espírito Santo trabalhou. Isso é fantástico. Quando Deus quer operar, não tem para ninguém impedir. Leitura de quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Sinais do avivamento na Igreja de Cristo. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Eu gostaria de citar antes um pouquinho o versículo 15. Olha o que Jesus falou. Olha os sinais de avivamentos que iriam seguir a igreja. Não é o contrário, irmãos. Eu sempre falo isso. O oposto desse texto que nós citamos aqui é mentiroso. Não é a igreja que tem que correr atrás de sinais. É o contrário. É os sinais que vão atrás da igreja. Mas para que os sinais acompanhem a igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja precisa sair desse conforto dos tempos bonitos, dos tempos modernos. Não é função da igreja ficar dentro das quatro paredes. A igreja precisa sair e precisa ir lá fora no mundo e pregar o evangelho. E quando isso acontecer, olha o que diz o texto, Marcos capítulo 16, versículos 15 a seguir. Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais vão seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. E a gente vê nos versículos seguintes que Jesus cooperou com seus discípulos na pregação do Evangelho. Então, repito a leitura de terça-feira. Quando Deus quer operar, quando é a vontade de Deus, ninguém consegue impedir. Então, nós falamos aqui desses sinais de avivamento. Qual o maior sinal de avivamento na igreja? Salvação de almas. É o foco principal da igreja. As línguas estranhas são necessárias, muito necessárias para a igreja. O dom de profecia é necessário e importantíssimo para a igreja. Discernimento de espírito, esse é o principal deles. Revelação e interpretação das línguas, nem se fala. Palavra de sabedoria, maravilhosa. Palavra do conhecimento, maravilhoso. Dons de curar, essenciais. Mas o maior de todos os sinais que Deus está com o meio da igreja, que Jesus está trabalhando no meio da igreja, é a conversão de almas. É o maior de todos os milagres. Põe isso na sua cabeça. Não existe um milagre maior, não existe cura maior do que a cura da alma. E essa cura está disponível para os não salvos. E isso vai acontecer quando a igreja for e pregar o evangelho. Tá bom? Leitura de quinta-feira, Mateus capítulo 10, versículos 16 a 20. E a frase é a seguinte: enviados aos lobos sobre o poder do Espírito Santo. A igreja, irmãos, está no mundo. E diz a Bíblia, Jesus falou que o mundo jaz no maligno. É tão importante quando a gente lembra disso. E João, o apóstolo João, disse no seu primeiro capítulo, falou o seguinte, se não me engano, versículo 9, né? Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E nós temos comunhão com ele. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Mas a nossa amizade com Deus torna-nos inimigos do mundo. Isso é fato. Não adianta nós pensarmos que somos cristãos e somos amigos do mundo. Isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Não tem como a gente servir a dois senhores. Ou a gente vai servir a Deus e vai odiar o mundo, ou vai servir o mundo e vai ser inimigo de Deus. Vamos ser rejeitados por Deus. Isso é fato. Então, nesse texto aqui na leitura de quinta-feira, nós, a igreja, nós somos enviados a um mundo mau. Mas para isso nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós temos o apoio de Deus, temos o apoio do Espírito Santo. Isso é maravilhosíssimo. Vamos à leitura desse texto? Mateus capítulo 10, versículos 16 a 20. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
Mas quando isso vos acontecer, quando eles vos entregarem, não vos dê cuidado como o que é a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Quantas vezes nós somos confrontados pelo mundo por causa da nossa fé? E muitas das vezes nos falta palavra para expressar, parece que some todo o vocabulário cristão. Mas é nessa hora que o Espírito Santo vem, conforta o nosso coração, consola o nosso coração, tira essa tristeza que o mundo tenta nos sufocar e põe a palavra certa na nossa boca. É tão bom ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos. É tão bom ser ministrado pelo Espírito Santo. Parece que tem hora a gente não tem palavra, e não tem mesmo, de nós mesmos nós não temos. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E o versículo 6 também, sem Jesus nós não podemos fazer nada, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Lembra de Filipenses 4:13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na leitura de sexta, Salmo 116:15, e é um dos textos mais lindos. Já falei muito desse texto na nossa igreja, quem está com a gente sabe disso, não é? A morte dos santos é preciosa à vista do Senhor. Vamos à leitura desse texto. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Não é que Deus acha graça, acha bonito na morte dos santos, principalmente como a de Estevão. Não é isso. Deus sente a morte dos seus filhos. Quando a Bíblia fala que preciosa é a morte, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos santos, está falando de preço. Se nós analisarmos, fizermos uma exegese dessa primeira palavra, do versículo 15 do Salmo 116, não está falando que é bonito a morte dos salvos, não. Está falando que isso custou um preço, que isso custou o sangue de Jesus, que nós fomos comprados. Então, quando Deus olha para um crente, como Estevão, que foi um mártir, quando Deus olha para um crente na atualidade, que está sofrendo com a enfermidade, como o caso de Jó no passado, e como muitos dos nossos dias, que está enfrentando a dor, que está enfrentando a enfermidade, e que enfrenta até a morte, quando Deus olha, Deus não está achando graça, Deus não está achando bonito, mas Deus olha e vê o sacrifício do seu Filho por nós. Então é nesse ponto que a morte de um crente ela tem valor, porque o crente quando morre, ele não está perdido, ele não está julgado ao léu, ele tem um endereço certo, ele vai para os braços do Pai. Então é nesse ponto que é preciosa a morte de um crente, porque custou-nos a salvação, custou o preço do sangue de Jesus, custou para ele. Para nós é de graça, irmãos, a salvação para nós é de graça, mas tem um preço. Cristo pagou um preço altíssimo para que nós fôssemos salvos. Isso é maravilhoso. E fechando aqui a leitura de sábado, os que morrem em Cristo são bem-aventurados. É o caso de Estevão e é o caso de muitos crentes que já dormem no Senhor. Olha o que diz esse texto. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Olha bem, Estevão morreu, foi apedrejado, foi um mártir, mas nós estamos falando hoje das suas obras. As obras nunca morrem. A verdade, até mesmo os crentes não morrem. Jesus falou isso, né? Com a irmã de Lázaro, com Maria e com Marta. Jesus falou isso, ó, se você crê em mim, você não está morto. Ele vai viver, ele não morrerá. Jesus falou esse texto, e a gente pode até ler esse texto depois, deixa eu localizar aqui, olha para você ver que texto importante. A gente vai falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai falando de uma forma tão maravilhosa em nosso coração. Não sei se com você acontece isso, mas comigo acontece sempre, principalmente nas pregações. A gente vai falando tanto da palavra de Deus, vai falando tanto que daqui a pouco o Espírito Santo vai nos lembrando de textos gloriosos. João 11:25, olha o que está escrito. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi assim com Estevão. Vai ser com os crentes que partiram para a eternidade. Se nós vivermos ainda a tempo do arrebatamento, nós não vamos experimentar a morte. Mas se algum de nós passar pela morte, pode ter certeza, a morte é só um passaporte que vai nos levar
mais perto de Deus, porque o nosso Senhor venceu a morte, venceu o mundo, venceu tudo e nos deu essa vitória também. Jesus nos garantiu essa vitória. Olha bem, nós ficamos por aqui, foi uma modalidade um pouquinho diferente, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário, gostou dessa modalidade da gente fazer um resumo de toda a nossa lição? Eu acho que assim vai ficar um pouquinho mais fácil para você estudar toda a lição. E por falar nisso, aproveite essa lição, principalmente se você usa a lição de professor da CPAD. Tem aqui subsídios teológicos, ampliando o conhecimento, tem auxílio bibliológico, é muito importante, tem a sinopse de cada capítulo. Explore essa lição, tá bom? Ficamos aqui, Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Mais uma vez, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e sigamos firmes, firmes mesmo na obra do Senhor. Até mais, Deus te abençoe.